Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 26 de julho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nós vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Jesus amigo, te agradecemos mais uma vez essa oportunidade de nos encontrarmos, de partilhar estudo, de partilhar conhecimento, de aprender. Te agradecemos pela tua misericórdia para com todos nós, que podemos estar aqui, que vamos escutar esse estudo, de poder alargar nossos conhecimentos nessa obra que nos ensina tantas coisas importantes, tais como o pensamento que nos liga a Ti. Que os nossos pensamentos todos possam ser de luz nessas horas de estudo e se ligar aos amigos espirituais para nos intuírem, para nos ensinarem mais ainda sobre a vida espiritual, sobre sair dessa matéria que tantas vezes nos engana, parecendo que é a nossa única realidade. Ajuda-nos a compreender essa passagem temporária que pode nos levar para um caminho muito melhor, se soubermos aprender as lições que aqui temos a oportunidade de relembrar e com a Tua presença sempre luminosa em nossas vidas. Fica conosco, nos ilumina, se presente todos os dias em nossas vidas, que assim seja. Em nosso último estudo, nossos amigos André Luiz, Hilário e Clarencio ainda estão na colônia espiritual conversando com Blandino e Mariana. E eles estão conversando com a Mariana, é ligada a um grupo católico, e o Hilário ficou interessado em saber como é que eles cooperavam, como é que ajudavam, né, se não tinham uma comunicação direta. E aí ela esclarece que a oração é o meio mais seguro da influência, e eles vão conversando que todos, né, ela fala que todos somos aprendizes da fraternidade em ação, e diz que tem missas que são verdadeiras só, vamos dizer assim, só pantomimas, não tem nada de real, né, ou de cristão nisso, e que tem outras que aí tem os espíritos para ajudar, para inspirar bons pensamentos nos que ali estão. Está aí nessas explicações dessa conversa. Vamos nós para o catolicismo novamente, né? Ainda há pouco estudando na obra do Céu e Inferno. E, coincidentemente, também vamos estudar Entre a Terra e o Céu. Hilário pensou alguns instantes, valendo-se do intervalo que surgira na conversação, e obtemperou. Então, Hilário pensou alguns instantes, valendo-se do intervalo que surgira na conversação, e obtemperou. Possuímos nas igrejas a questão do patrocínio. Imaginemos que em determinado tempo foi erguido a memória de Gerardo Magela. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu? Só para a gente... Geraldo Magela, ele nasceu em 1726 e desencarnou em 1755, tá? Ali na Itália. Ele era alfaiate, tá? Ele foi alfaiate, ele dava tudo que ele fazia aos pobres. E ele tinha um sonho, o sonho de... Ele queria ser padre, ele queria ser sacerdote, mas a igreja não aceitava ele, de hipótese alguma. E ele era muito humilde, ele insistiu várias e várias vezes até ele conseguir. E ele é considerado o santo das mulheres grávidas, né? Mas ele não conseguiu ser padre, não. Não conseguiu, não, Aramita? Ele foi, os outros recusaram, e os redentoristas aceitaram ele. Então ele foi irmão leigo da Congregação do Santíssimo Redentor, que são os redentoristas.
E ele foi sacristão, jardineiro, porteiro, enfermeiro Sim, e sim. alfaiate da congregação. Mas ele realmente não conseguiu ser padre. Mas ele trabalhou lá dentro, Trabalhou. né? Mas trabalhou assim, desse jeitinho que ela falou, olha. E ele se prontificava a tudo, né? Então ele fez essa pergunta, né? Geraldo Magela, isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu, né? Vamos lá ver. Certamente não se trata de uma obrigação escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome e que merecerá dele certo reconhecimento mesclado de responsabilidade. Devemos reconhecer, contudo, que o trabalho do bem, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível, desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênçãos. Então vamos lá, ele perguntou, ele diz assim, possuímos na igreja a questão do patrocínio, né? Ou seja, é o santo fulano de tal, o santo beltrano de tal, eu vou lá, faço os meus pedidos, né? Aí ele citou aqui, no caso, a memória de Geraldo Magela. Ele disse, isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu, ou seja, ele terá que estar sempre ali a atender o pedido das pessoas. Ele disse, certamente não se trata de uma obrigação escravizante, né? Então, no caso do nosso irmão aqui, o Geraldo Magela, ele não está ali na condição de estar sempre atendendo o pedido de toda aquela congregação, mas de um serviço que ele honra o nome que merecerá dele certo reconhecimento mesclado de responsabilidade. Então é uma honra para ele ser lembrado, né? Me faz lembrar um pouco a história do Divaldo. Ele conta isso em palestra pública, que ele uma vez reclamou mentalmente, porque as pessoas mandavam muitas pessoas para ele ajudar lá, para a instituição ajudar. E ele disse que algumas vezes essas pessoas que mandavam as pessoas carentes para lá eram pessoas que teriam condições de ajudar. Mas eles queriam fazer a caridade só assim, a caridade era mandar lá com o fulano. Então ele meio que reclamou um pouco disso mentalmente. E a senhora Joana de Ângeles, né, disse assim, meu filho, você sabia que Deus nosso Pai tem um livro com os nomes dos filhos que ele pode contar aqui na terra? Acaso tu estás reclamando porque o teu nome está no livro de Deus, né? Então é uma honra poder ter o teu nome, né? Alguém orar por você e solicitar. Mas ele diz assim, devemos reconhecer, contudo, que o trabalho do bem, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. Então é aquela outra história que o nosso Chico contava. A pessoa estava, não vou me recordar toda a sequência, mas é muito engraçado, porque ela estava com uma foto do Dr. Bezerra de Menezes. E ela colocava a mão na foto, chamava um outro nome, que não era o Dr. Bezerra, e Jesus é que atendia. Então, na verdade, a intenção, a fé de quem está pedindo é muito mais importante, porque o trabalho é do Cristo, o trabalho é do Senhor, o trabalho é de amor. Então a pessoa pode estar pedindo de repente para um santo, que é considerado santo aqui na terra, mas que não é um santo no mundo espiritual. Logo o pedido dela não será atendido? Óbvio que será atendido. Porque o que vale é o quê? A fé. O que vale é o quê? A intenção. Então os espíritos não estão assim. Ela não pediu de mim, eu não vou atender. Não faz sentido isso. Óbvio que não, né? No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível, desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênçãos, não é verdade? E aí continuou esse diálogo e vem novamente o Hilário. Mas, e na hipótese de algum santuário surgir, dedicado a suposto herói da virtude, figuremos alguém da terra sendo conduzido ao altar por imposição da autoridade humana, sem mérito bastante à frente do Senhor? Os crentes encarnados atribuir-lhe-iam poder de que não conseguiria dispor? Em que situação estaria o templo que lhe fosse consagrado? Então, aquilo normalmente é aquilo que a gente estava falando. Ele disse, sim, se a pessoa não é quem acreditam que seja, né? Não está com
esse amparo todo na espiritualidade, né? Ele pergunta em que situação estaria o templo que ele fosse consagrado, porque não tem igreja santo isso, igreja santo aquilo, igreja santo isso, igreja santo aquilo. E diz, sim, isso aí, esse templo está aí, mas o santo não é santo. Mariana registrou a pergunta cortesmente e explicou. Numa contingência dessas, mensageiros de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. Ou seja, está sempre amparado. Está sempre amparado. O que vale, gente, não é o nome. Lembra, eu gosto muito quando os Espíritos falam isso. O nome pouco nos importa. Mesmo as mensagens que nós recebemos, ele sempre diz, esquece o nome, avalia o conteúdo. É igual a oração da Evelina, que foi dirigida à mãe, e a mãe está, na realidade, a mãe é obsessora, né? E Clarencio que está procurando atender a prece dela. A oração da Evelina não se perdeu, né? Oração, olha aí. E não se perdeu. Então, o que a gente tem que avaliar sempre é a intenção. Não é o nome que nós estamos chamando. É a intenção. Se o meu movimento é de amor, essa prece ela já tem um endereço. Se o meu movimento é de amor, essa prece já tem um endereço, que é para a amorosidade divina. Então, o amor, ele é uma linguagem única. Então, não é o nome que eu falo, mas é o sentimento com que está envolvido essa oração. E como eles falaram há um pouquinho atrás, que disseram, o auxílio divino é como o sol, que irradia para todos. Não tem preferências. Não tem preferência, nem essa, como ele próprio perguntou, as facções. Não, é para todos. E aí ele continua ainda, o Hilário. E o tipo de assistência é de renovação espiritual ou a de mero socorro aos crentes encarnados? Comentou Mariana sincera. O trabalho é complexo e divide-se em múltiplos setores. Não está limitado à esfera da experiência física. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, recorrem aos altares implorando esclarecimento. Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a proteção dos espíritos santificados. É preciso corrigir aqui e ajudar além. Agora, devemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada. Depois, é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor desse ou daquele necessitado. A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Daí nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas. Todo mundo aceita a religião, mas não quer praticar a religião. E para o espiritismo não é diferente. Aceita o espiritismo, mas não quer praticar o espiritismo. E ele diz aqui que todos saem equilibrados? Não. Ela falou, confiam-se a desequilibradas emoções. E, obviamente, eles vão estar lá para atender, para acolher, para dirigir, como ela bem coloca aqui, é preciso corrigir aqui, ajudar além. E devemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada. Depois é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor desse ou daquele. Mas isso não é só apenas para os nossos irmãos católicos. É para com todos. Ela só está mostrando que lá também tem gente que recorre aos altares depois da morte para pedir ajuda lá no templo. E aí a gente vai pedir ajuda de quem, né? Quantos não vão desencarnar e pedir acolhimento com a doutora Bezerra de Menezes, não é verdade? Ou algum outro Emmanuel, imagina. Uns pedem para Chico Xavier. É uma história de um amigo que recorreu para Conceição. Só queria que ela soubesse. Foi. Né? Então, cada um vai recorrer para onde pode, para onde conhece. E se tem muito católico, vai para a igreja. É verdade. É verdade. Tem um caso no livro Obreiros da Vida Eterna, que o cidadão desencarnou e antes o sacerdote foi lá. Ele pagou, né, deu uma boa... É o Gotuso, é o médico, né? Muito bem, filha. Tu tá lendo, né, agora? Tu tá estudando, né, filha?
Olha, que bom, memória boa. A nossa Narumi está trazendo aqui o Gotuso, do livro Obreiros da Vida Eterna, que é o médico, ele conta a experiência, né? Então, quando ele desencarnou, ele se confessou ao padre, pagou ali uma boa quantia, mas como é que se diz? Uma oferta, uma boa oferta à igreja. E quando ele desencarnou, ele não teve aquilo que o padre disse que ele teria. Ele, obviamente, foi atrás de quem? Do padre. Só que, para a sorte do padre, o padre não era médio vidente. Porque se o padre fosse, ele ia se assustar um bocadinho, não é verdade? Então, é isso. Então, saímos nessa condição e sempre vamos receber assistência para... O que diz o Livro dos Espíritos quando fala nesse assunto? Ele pergunta assim, Kardec, facilita o entendimento da desencarnação o fato de ter o conhecimento espírita? Aí os Espíritos respondem, muito, facilita muito a compreensão, né? Eu tô morto, né? Desencarnei, mas eu sei que eu estou vivo, que eu tenho um perispírito, que eu penso, isso aí a gente tem toda essa informação, então isso facilita muito. Mas ele diz, mas uma vez mais eu vos digo, conduta moral, elevação moral é tudo. Então, se de repente eu sou um espírita, mas um espírita que não atuou como espírita verdadeiramente, não fez um esforço para se tornar um ser humano melhor, eu vou desencarnar, vou me acordar em um vale da vida, talvez, né? Ou um vale, uma caverna, e uma vez eu vendo tudo aquilo ali, eu na condição de espírita, eu vou ter consciência, eu sei, olha, eu estou num vale, porque eu infelizmente não coloquei em prática tudo aquilo que eu estudei, então a pessoa compreende muito mais. Um outro talvez ia imaginar que estivesse no inferno, que aquilo tudo era um pesadelo, que tudo aquilo iria passar. Entendeu? Um sonho, alguma coisa parecida. Então, na verdade, só faz com que a pessoa compreenda o estado que ela está, né? Isso não está garantindo que ela vai estar num bom lugar, tá? É só compreender que está desencarnada. A lógica de Mariana encantava-nos. Hilário, porém, prosseguiu indagando, perscrutador, ou seja, investigador. Vamos lá. Mas, apesar de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, acredita, irmã, que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Aquela pergunta provocadora, né? Apesar de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, né? Ou seja, nós estamos aqui desencarnados, a gente já sabe que tudo aquilo que a igreja ensinou não é bem assim, né? Acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno, né? Então, imagina qual era a crença. A crença do... Agora a gente tem subsídio, a gente vai poder falar. Então, é aquela crença de você desencarna, o corpo vai se decompor, volta à terra, e o espírito, só a alma, ou ele é direcionado para o inferno, ou ele é direcionado para o céu. E ele vai ficar lá. Quando chegar a hora do juízo final, esse espírito vai retomar os restos mortais do corpo físico e vai se recompor novamente o corpo físico, vivendo ali com aquele corpo. Então, os espíritos, as almas, né, eles usam o termo alma, as almas que não foram fiéis às leis divinas terão corpos deformados, né? E aqueles que foram fiéis a Deus terão corpos luminosos, né? Então, essa a crença. Então, e aí, esse tipo de informação, uma vez que ele está perguntando que nós já estamos aqui do outro lado, você está vendo que não é do jeito que foi ensinado. Será que isso é bom para a humanidade terrena, a humanidade contemporânea, né? Vamos ver a resposta? Ela sorriu com tristeza e redarguiu. Meu amigo, entre cooperar e aprovar, há sensível diferença. A sociedade ajuda a criança sem infantilizar-se. As igrejas nascidas do cristianismo caminham para a grande renovação. O progresso assim exige. As ideias de céu e inferno e os excessos de natureza política na hierarquia eclesiástica estabeleceram grandes perturbações para a alma popular. Entretanto,
cabe-nos considerar as religiões que envelhecem como frutos fortemente amadurecidos. A polpa, alterada pelo tempo, deve ser colocada à margem. Contudo, as sementes são indispensáveis à produção do futuro. Auxiliemos as igrejas antigas em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial, e onde houver o mínimo germe de cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo, nosso Senhor. Lindo, né? Então, ele pensava em divisão, mas a gente observa, ele perguntou da divisão como se ela estivesse ali em um partido específico, mas ele agora percebe que, na verdade, ela está para unificar. Ela entende, ele diz assim, olha, é a linguagem infantil, é a linguagem que entende. Por exemplo, eu tenho uma irmã, né, que é a minha irmã Socorro, né, foi a que me trouxe para o espiritismo, né, porque ela, na verdade, teve uma depressão pós-parto e eu a acompanhei lá com os meus 20 anos de idade. Mas quando ela se sentiu bem, curada, fortalecida, ela tem maior respeito pelo espiritismo. E eu continuei, ela disse, mana, eu adoro a Igreja Católica, eu adoro aquela missa, o padre, sermão. Eu digo, pois mana, vá, porque eu vou ficar aqui, que eu adorei tudo isso aqui. E ela é aquela católica praticante, ela vai todo domingo à igreja, né, ela gosta. Agora nós tivemos a missa de 1 ano de minha mãe, porque minha mãe era católica, e no dia eu não tinha nenhuma palestra, eu fui em homenagem à minha mãe. E eu vendo tudo aquilo, né, eu não me sinto estudando Jesus, né? Então, as religiões, elas estão para atender a nossa necessidade de cada um. Já a minha irmã aqui, nesse local, ela não sentiria estudando Jesus. Cada um tem a sua necessidade, né? A sua necessidade de compreensão, a sua história de um passado, não é verdade? E que a gente tem que aprender a respeitar. Então, eu tenho dentro da minha família consanguínea, eu tenho católicos e tenho evangélicos. Grande parte dos meus irmãos hoje são evangélicos, que pregam na igreja, é pastor, é pastora, né? E eu levei ao centro, porque eu na condição de irmão mais velhas, em relação a eles, levei ao centro espírita, eles conhecem o centro espírita, mas a afinidade deles, a fala deles é com a igreja evangélica, e estão fazendo o trabalho, pregam, são todos médiuns, ostensivo. Quando sobem na tribuna, né, eles dizem o que o Espírito Santo fala por eles, se sentem um fogo neles. Eu digo, é isso mesmo, mano, vá lá, continue, pregue que você está libertando consciência. E isso mudou a vida deles para melhor. Então, o que nós temos que entender é que não existe a melhor religião, existe a religião que me torna um ser humano melhor. Porque Jesus não veio fundar nenhuma religião, ele veio nos ensinar a amarmos uns aos outros, né? Então, se eu estou conversando com a Carla, se eu sei que ela é evangélica, eu tenho que respeitar a posição dela. Se nós formos conversar de religião, eu vou ouvir a posição dela, vou conversar com ela, vou pegar a parte que não vai haver discussão entre nós, né? E sempre incentivá-la para que ela continue na pregação dela. E não ir para um campo de batalha em querer ali estar combatendo. Se eu fizer isso, eu não sou um cristão verdadeiro. Já falta o evangelho para mim, que estou querendo discutir com o outro. A conversação era fascinante e as perguntas pareciam brilhar ainda nos olhos de Hilário. Maravilhado, tanto quanto nós, ante as elucidações que recebia, mas a hora esgotara-se. Um sinal de Clarencio fez-nos sentir que havíamos alcançado o momento da volta. Mas foi tão bom, né? Aonde que nós estamos nesse momento? Na colônia Lar da Bênção. Colônia Espiritual Lar da Bênção. E a colônia espiritual Lar da Bênção recolhe quem? Crianças. Que coisa legal, as crianças, né? Que bom, gente. Foi bom, gente? Muito aprendizado? Que bom, foi muito bom, né? Então, alguma pergunta, alguma colocação? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário,
É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, na verdade, a intenção, a fé de quem está pedindo é muito mais importante, porque o trabalho é do Cristo, o trabalho é do Senhor, o trabalho é de amor. O que a gente tem que avaliar sempre é a intenção, não é o nome que nós estamos chamando, é a intenção. Se o meu movimento é de amor, essa prece ela já tem um endereço. Se o meu movimento é de amor, essa prece já tem um endereço, que é para a amorosidade divina. Então, o amor, ele é uma linguagem única. Então, não é o nome que eu falo, mas é o sentimento com que está envolvido essa oração. Todo mundo aceita a religião, mas não quer praticar a religião. E para o espiritismo não é diferente. Aceita o espiritismo, mas não quer praticar o espiritismo. Aquilo ali, eu na condição de espírita, eu vou ter consciência, eu sei, olha, eu estou no vale, porque eu, infelizmente, não coloquei em prática tudo aquilo que eu estudei. Então, a pessoa compreende muito mais. Um outro, talvez, ia imaginar que estivesse no inferno, que aquilo tudo era um pesadelo, que tudo aquilo iria passar. Entendeu? Um sonho, alguma coisa parecida. Então, na verdade, só faz com que a pessoa compreenda o estado que ela está. Né? Isso não está garantindo que ela vai estar num bom lugar. Tá? É só compreender que está desencarnada. Então, as religiões, elas estão para atender a nossa necessidade de cada um. Cada um tem a sua necessidade, né? A sua necessidade de compreensão, a sua história de um passado, não é verdade? E que a gente tem que aprender a respeitar. Então, o que nós temos que entender é que não existe a melhor religião. Existe a religião que me torna um ser humano melhor. Porque Jesus não veio fundar nenhuma religião. Ele veio nos ensinar a amarmos uns aos outros. Se nós formos conversar de religião, eu vou ouvir a posição dela, vou conversar com ela, vou pegar a parte que não vai haver discussão entre nós, né? E sempre incentivá-la para que ela continue na pregação dela. E não ir para um campo de batalha em querer ali estar combatendo. Se eu fizer isso, eu não sou um cristão verdadeiro. Já falta o evangelho para mim, que estou querendo discutir com o outro. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos envolver a nossa irmã Lígia para fazer a nossa prece de gratidão, Lígia? E assim chegamos ao final dos estudos de hoje. Agradecemos, mestre amigo, sua presença entre nós. Agradecemos aos amigos espirituais que estiveram aqui trabalhando conosco, nos intuindo, abrindo o nosso entendimento, e que isso possa ser estendido a todos que vão ouvir o estudo pelos canais na internet. Todos nós somos irmãos, independentes do credo,
da religião. Nós temos que aprender a nos amar, a seguir Jesus, a realmente aceitar, seguir as leis de Deus e nos esforçarmos diariamente para nos tornarmos seres humanos melhores. Gratos somos, Senhor, por esses esclarecimentos, por nos iluminar o caminho a ser seguido. Fortalece, Senhor, a nossa vontade de seguir este caminho de luz hoje e sempre. Que assim seja.